Hoje em dia é muito comum que as pessoas divulguem evento em redes sociais. Para isso é bastante utilizado os flyers. Hoje eu vou te mostrar como criar esse que está aparecendo aqui, mas eu não quero me limitar de forma alguma a que você faça somente esse modelo. Eu sou Ziel Moura e como eu falei anteriormente, eu vou mostrar como é que faz esse flyer, porém eu vou passar algumas técnicas e alguns macetes para que vocês criem diversas outras artes, não só flyer. O pessoal que me acompanha aqui também é muito produtor de conteúdo para o YouTube, tá? Então vocês podem pegar alguns conceitos, algumas técnicas e aplicar em outras artes. Assim você não vai estar se limitando e vai estar aprendendo algo novo com esse exercício desse vídeo. Então se você gostou da ideia, já deixa o like aí que esse vídeo está muito bacana. E se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para que você possa receber os meus novos vídeos, que eu tenho muita coisa ainda para mostrar para vocês aqui, muita novidade bacana. Então se inscreve aí, faça parte da família e vamos para esse tutorial. Eu estou utilizando aqui o Photoshop CC, você pode utilizar qualquer versão do Photoshop, dá para criar sem nenhum problema. Vamos lá então no botão arquivo, novo, vamos estar criando aqui um novo documento. Aqui nessa parte você pode renomear como você queira, nesse caso eu vou estar colocando aqui o tutorial, você vai colocar o título que você quiser. Na largura eu vou estar colocando 1200 e na altura 1500, tá? Lembrando que é em pixel, resolução 72, cores RGB, pode ser com fundo branco mesmo, não tem nenhum problema. Antes da gente criar o documento em si, deixa eu falar para vocês uma coisa interessante. Se vocês quiserem, eu posso estar criando um tipo de flyer, né? Uma espécie de flyer animado para a gente colocar no stories do Instagram, tá? A gente pode estar fazendo isso. Para isso eu peço que você poste nos comentários e não esqueça de fortalecer esse vídeo compartilhando para que a gente possa ter um feedback bacana e aí sim eu trago o vídeo para vocês, tá? E lembrando também que para a gente fazer esse flyer animado, a gente precisa de outra dimensão, né? Numa outra proporção de tamanho para que caiba certinho no Stories. Esse flyer aqui não fica tão interessante para a gente colocar por causa das medidas que eu estou utilizando, mas a gente pode sim colocar, não se limita, tá? Eu estou fazendo nessa dimensão aqui só porque eu achei mais interessante e também porque eu posso colocar no feed que vai ficar um tamanho bacana. Posso também postar no Facebook e outros lugares aí que eu queira estar divulgando. Bom, então agora sim vamos clicar aqui em criar e o Photoshop vai trazer esse documento pra gente. A primeira coisa a se fazer, se seu Photoshop não tiver com as réguas, você pressiona Ctrl R, tá? Que ele vai aparecer aí essas réguas pra gente. E agora a gente pode pegar as linhas guias, né? Umas linhas aqui que a gente pode estar utilizando para se basear, logicamente, para fazer uma arte bem alinhadinha. Então você pode clicar aqui na parte superior, arrastar para a borda do documento, tá? Lembrando que isso aqui é para a borda do documento. E na lateral você vem, puxa e arrasta. E pessoal, se minha voz estiver um pouco diferente é porque eu tô gripado, mas mesmo assim eu estou me esforçando para trazer esse vídeo para vocês agora que eu tive um tempinho, tá? Então bora lá. Colocou as réguas aqui, vamos então para aquela pastinha que eu já separei e o download dela tá aqui na descrição, tá? Se você quiser baixar esses arquivos, você pode estar baixando no link que tá na descrição. Pois bem, aqui tem tudo que eu utilizei para fazer o final que vocês já viram, né? E também tem o PSD que eu não vou disponibilizar porque tem um pessoal aí que pega esse flyer, aí edita e vende, tá ligado? Então eu não vou disponibilizar o editável dessa vez, eu vou simplesmente disponibilizar os arquivos aí e quem quiser fazer, logicamente, será bem interessante. Bom, eu tenho aqui o logo da tribo da periferia, né? Eu vou estar utilizando como exemplo a tribo, mas vocês podem utilizar o artista que vocês mais preferirem, ou se for seu cliente, você faz com ele, logicamente, para poder ficar bem interessante. Também vou utilizar um elemento aqui, né? Só uma textura mesmo. Fumaça também é opcional, só se você quiser estar utilizando. E essa parte aqui do background, que eu achei isso aqui na internet e achei bem interessante. Aqui são alguns ícones, é opcional também, não é obrigatório você utilizar, mas fica mais, eu diria que preenche mais as informações e passa de certa forma uma credibilidade maior. E aqui a foto do artista, né? No caso as que vocês vão estar utilizando. Atenção pessoal, que isso aqui é muito importante, tá? Quando você for tirar a foto lá do cara que você trabalhe ou quando você for pesquisar algum artista, prefiram imagens que tenham uma boa resolução, porque a gente vai fazer um recorte com a ferramenta caneta, tá? Então temos que ter bastante cuidado em relação à iluminação. Tem que deixar o máximo iluminado possível, claro, não estourando a luz, mas tem que ficar com a clareza a imagem, não pegar uma imagem totalmente escura, tá? No Photoshop eu vou trocar a cor desse background, tá? Eu vou vir aqui no seletor de cor e vou selecionar um tom de preto, pode ser. Vou clicar aqui em OK. E aí eu pressiono Alt Delete, que ele já pinta automaticamente para mim
o fundo, tá? Aqui no caso a camada plano de fundo. Voltando aqui na pastinha, vamos pegar então o background. Eu clico, seguro o clique, arrasto e solto aqui dentro do meu Photoshop. Se você quiser, você pode importar diferente também. Você pode vir aqui em arquivo e aí você vem aqui em colocar incorporado, ou para quem usa outras versões do Photoshop é inserir, tá? Mas vai fazer a mesma coisa, não vai mudar nadinha. Então aqui eu vou aumentar segurando Shift e Alt, né? Vai perder um pouco da qualidade, mas aí a gente vai baixar a opacidade e fica legal. Então pressiona Enter quando você redimensionar aí, e aqui na opacidade a gente vai deixar em 30%, só para poder fazer esse efeitozinho aqui, ó, fica bem legal e eu acho que vai ficar interessante quando a gente colocar as outras camadas por cima. Se você quiser, você já pode ir clicando na camada com o botão direito e rasterizando, tá? Isso aqui serve para todas as camadas, então já vai rasterizando para ficar mais fácil caso surja alguma alteração futura. Pois bem, portei para lá, agora eu vou pegar aqui esse elemento, né? Vamos pegar ele aqui, vamos arrastar e soltar aqui. E agora a gente pode estar dando uma giradinha aqui, ó, de 90 graus lá em cima. Eu posso estar colocando 90 graus, Shift Alt, tá? Que ele aumenta aqui proporcionalmente. Quem usa o Photoshop CC 2019 não precisa segurar Shift, tá? Mas aqui a gente segura Shift e fica tudo certo. Pressionamos então a tecla Enter. Agora aqui a gente vai estar baixando a opacidade, deixando em 50%. E aqui na parte do modo de mesclagem a gente vai dar um clique em normal ali. E vai estar colocando aqui luz direta, que ele já vai criar um background. Como deu pra ver, escureceu um pouco aqui, mas não tem nenhum problema, a gente vai fazer as configurações e logicamente vai melhorando. Aqui é só background mesmo. E também já rasteriza, clicando com o botão direito, rasterizar a camada. Agora sim, a gente vai importar o artista, né? No caso, o próprio personagem que a gente vai estar utilizando. No caso aqui, é o pessoal da tribo da periferia, tá? Então vamos arrastar, soltar no Photoshop. Também falo para vocês que se quiserem, pode ir lá pelo botão arquivo, que não tem nenhum problema. Shift e Alt, eu vou aumentar um pouquinho eles aqui, tá? Vou pressionar Enter e agora que vem a parte mais demorada, que é a parte do recorte. Eu já tenho um vídeo explicando tudo sobre a ferramenta caneta. Se você quiser ver esse vídeo, com certeza vai te ajudar muito. Então, clica no card ali em cima que está aparecendo aí. E também o link está na descrição escrito vídeo da ferramenta caneta. Aí do lado tem um link. Clica lá, vê o vídeo que com certeza você vai aprender a dominar essa ferramenta, que é muito importante que você aprenda. Tá? Então eu vou selecionar aqui a ferramenta caneta na sua opção demarcador, tá? Porque daí eu só vou criar uma seleção aqui e logicamente criar uma máscara. Então Alt e o scroll do mouse eu dou zoom e eu vou fazer essa seleção aqui para que fique bem interessante. Não é necessário ser uma seleção bem precisa, bem nos cantinhos e tudo mais, fazendo cada detalhe, a não ser que você seja uma pessoa bem detalhista, mas eu recomendo que você não perca muito tempo aqui na seleção fazendo detalhes que não é necessário, tá? Tem alguns detalhes que não são necessários, mas lógico, você tem que fazer um serviço bem feito. Vou fazer rapidão aqui, só para o vídeo não ficar tão longo, e também vou acelerar o vídeo aqui para que vocês não fiquem só vendo eu vou fazer essa seleção aqui, daí então o vídeo fica muito chato. Então eu vou acelerar aqui, e aí quando eu terminar essa seleção eu volto com vocês aí. If I make mistakes, I need somebody to hold me down. Not somebody that I can't replace. Então, ó, o exemplo que eu falei é aqui na parte da barba. Você não vai perder muito tempo tentando selecionar aqui, ó, pixel por pixel, porque não vai dar certo. Então você pode selecionar por cima. Depois a gente vem aqui com a ferramenta borracha e dá uma passada para poder dar uma aliviada e suavizar a parte da barba, tá? Mas isso funciona também para quem usa aí, no caso, o recorte de cabelo, né? Tem a ferramenta máscara lá que você consegue fazer essa seleção bacana, mas aqui no caso, como é algo mais rápido mesmo, com a ferramenta borracha a gente consegue fazer, porque também o Flyer vai ter um fundo escuro, né? Então não vai mostrar tanto detalhe aí se a gente fizer um recorte prévio na parte da máscara. Então vamos terminar aqui essa seleção. E já aproveita, galera, se você gosta aqui dos vídeos, compartilhe o canal com seus amigos, tá? Seus amigos que gostam de Photoshop, que de alguma forma podem estar aprendendo, porque conhecimento a gente deve estar compartilhando, tá? Eu tô preparando um conteúdo legal aí para disponibilizar para vocês, no caso pro pessoal que é youtuber, tá? Também vou preparar um conteúdo interessante para vocês que gostam aqui dos vídeos de flyer, de negócio de divulgação. A gente vai estar criando de certa forma um conteúdo bem interessante. Então se inscreve se você não é inscrito, cara. Se você me acompanha e não é inscrito, se inscreva, não perca tempo, porque a gente tá aí rumo aí aos 14k de inscritos. Então se inscreve que com certeza você vai gostar do conteúdo aqui, tá? E é isso aí, cara. A gente tem que continuar mexendo aqui no Photoshop, tem que continuar praticando para que a gente chegue a um resultado bem mais agradável, tá? E logicamente, se você
quiser aprender um pouco mais de Photoshop, você pode acompanhar outros vídeos aqui do canal, onde eu ensino a trabalhar no Photoshop, tá? No caso eu ensino a fazer as artes, mas aí vocês podem estar aprimorando as técnicas, aplicando em outros projetos aí e tudo mais, tá ok? Então não esqueça de fazer isso daí para poder você estar me ajudando também, tá? Então eu vou terminar aqui essa seleção, né? Aqui a parte do cabelo novamente, só que dessa vez é o cabelo do Luke, né? Aqui tá o Duke J, né? A gente já fez praticamente metade da seleção do Duke J, mas aqui agora vamos para a parte aqui do Luke e vamos ver o que é que a gente consegue fazer. Ok, cliquei ali, ó, aparece uma bolinha, eu já cliquei e ele já fez automaticamente essa seleção em volta, né, dos próprios artistas. Então a gente clica agora com o botão direito, clica aqui, ó, criar seleção, e esse raio de difusão coloca em aproximadamente 0,3, porque daí ele dá uma suavizada no recorte, tá? Eu vou deixar aqui e vou clicar aqui em OK. Agora vem uma opção para que você possa estar escolhendo, ou você cria uma máscara, tá? Ou então você deleta o fundo, tá? Aqui no caso a gente pode estar fazendo os dois, tá? Como eu vou fazer um retoque final, eu vou deletar o fundo porque eu tenho a segurança de que eu não vou utilizar mais essa imagem e também eu não vou fazer nenhuma outra alteração. Mas se você se sente inseguro, eu recomendo que você crie uma máscara. É até mais profissional utilizar uma máscara, tá? Mas aqui no caso eu vou deletar o fundo diretão já, tá? Mas vocês, se quiserem criar uma máscara, criem. Ou se você quiser seguir aqui o que eu estou fazendo, você pode, logicamente, deletar o fundo direto. Então eu vou fazer isso. A primeira coisa a fazer é clicar na camada com o botão direito, rasterizar a camada, e em seguida a gente pressiona Delete. Lembrando que a seleção estava em volta, né? Vou até voltar aqui para ficar mais fácil vocês entenderem, ó. Podem ver que a seleção está para o lado de fora. Se eu pressionar Ctrl Shift I, eu inverto essa seleção, ó. Então se eu apertar Delete do jeito que está aqui, ele vai deletar o personagem e não o fundo. Então qualquer coisa é só você pressionar Ctrl I e pressionar Delete, que ele já deleta o fundo aí então. Ctrl D para desfazer essa seleção. E agora a gente vai utilizar a ferramenta borracha, tá? Para poder fazer alguns retoques aqui, tá? No caso aqui a gente vai utilizar a borracha com a dureza em 0, né? Porque daí ela fica bem suave para poder a gente estar apagando. E onde tiver uns toquezinhos de branco, ó, no caso aqui, ó, na parte da barba do Luke e tudo mais, a gente vai passar aqui um pouco da borracha só para retirar mesmo um pouco aqui do excesso. E aí você pode ir passando devagar, não tem nenhum problema. Vai fazendo isso daí, ó, tá vendo? Eu já consigo ter uma precisão maior com a borracha do que com a ferramenta caneta para fazer um recorte como esse. Então, onde tiver um pouquinho branco, a gente vai passando também nas bordas, tá? Porque às vezes a ferramenta caneta não pegou a seleção no lugar que era para ter pego. Mas então a gente vai fazendo aqui na calma, na tranquilidade. Não tem nenhum problema. Para você que está iniciando, principalmente, tá? Não tem que se apressar não. Se você não consegue, vai praticando que você chega lá. E o pessoal que já me acompanha, já domina já, aí vocês fazem do jeito que vocês achar mais interessante, tá? Aqui eu faço os vídeos pro pessoal que tá começando também. E aí o pessoal às vezes quer aprender, quer fazer também. Então eu já faço para que todo mundo consiga fazer aí facilmente, ó. Tá vendo aqui, ó? A gente vai passando, vai retirando o que tiver de branco. E pessoal, eu tava lembrando aqui, né, enquanto eu fazia a seleção, que eu também já fiz um tutorial de como fazer flyer. E esse tutorial eu fiz com Hungria. Se você gosta do Hungria, eu vou deixar aí o vídeo, né, no card, onde você pode estar acompanhando o tutorial onde eu fiz o flyer do Hungria. Então acompanha lá no card se você gosta do Hungria. E também serve de aprendizado para vocês também que estão começando agora. Então confere lá no card que vale muito a pena. Tá muito legal. Eu gostei bastante daquele vídeo. Várias pessoas gostaram. Então confere lá depois se você não viu, que vale muito a pena. Tá, então olha só, finalizei aqui essa parte. Alguns detalhezinhos aqui vão passar em branco porque eu tô apressado, mas vocês fazem aí com calma. Deixa eu ver se tem mais algum ali no Pois bem, pessoal, eu acho que assim já dá pra gente tá tendo uma noção de como é que vai ficar mais ou menos, tá? Mas aí no caso vocês façam uma seleção bacana, não deixem ficar mal feito, tá? Façam um negócio bem interessante e aí logicamente a gente vai dar continuidade então. Então, ainda aqui com a ferramenta borracha, tá? A gente vai aumentar um pouco o tamanho dela. Você pode aumentar nesse botão aqui, ó, de tamanho. Então, você pode estar aumentando, ou então você pode segurar Alt, clica com o botão direito do mouse e arrasta para sua direita, que já vai estar aumentando o tamanho aqui do pincel. Tá, então, beleza, eu vou passar aqui mais ou menos assim, ó. Show, aqui ficou bacana. Agora você pressiona Ctrl T, deixa no centro aí, ó, quando aparecer essas linhas rosas, significa que está no centro, pressiona Enter. Ok, agora você vem aqui no seu seletor de cor, seleciona aqui um tom de azul um pouquinho mais claro, no caso eu acho que esse aí vai ficar bacana. Se você quiser o código hexadecimal é esse aí.
Agora a gente clica em OK. Vamos criar agora uma nova camada. Vamos vir aqui na ferramenta pincel. O pincel também você vai deixar com a dureza em 0, tá? E aí a gente pode aumentar o tamanho dele também. Eu vou dar um clique aqui, ó, do lado do look, tá? Dei um clique, pode dar para ficar bem intenso mesmo. E aqui também na parte do Duke. Aí eu reduzo o tamanho do pincel. Vou passar um pouquinho aqui, ó, do lado do Duke J, como se tivesse uma luz tanto vindo de cá como de cima. Então vai ficar mais ou menos assim. Eu acho que vai ficar show. E aí você clica nessa camada de cima com o botão direito, criar máscara de corte. Então ele só vai aparecer em cima dos personagens. E logicamente a gente vai estar colocando aqui, ó, sobrepor. E aí você pode baixar um pouco a opacidade. Nesse caso, vou deixar aqui uns 50%, vai ficar legal. Tá vendo só que já deu uma ênfase a mais. Se você quiser deixar um pouco mais aqui, ó, né, nesse outro personagem, é só você ir passando com o pincel que fica bem legal. Ok, tá feita essa parte. Você vai agrupar agora essas duas imagens aqui. No caso, você segura a tecla Ctrl, seleciona a camada dos personagens, clica aqui para criar um novo grupo e eu vou renomear esse grupo como Persona, tá? Porque no caso é o personagem que a gente está trabalhando. Então, ok, agora vamos criar uma nova camada. Vamos vir ainda com esse azul selecionado aqui no seletor de cor. Você vem no pincel, aumenta o tamanho do pincel e dá um cliquezão aqui na borda, que já vai fazer esse efeito aqui, ó, bem interessante, tá? Aqui você vai, no caso, trocar o modo de mesclagem. Você pode deixar na que você achar mais interessante. Vamos passar em algumas aqui pra gente ver qual fica mais da hora. E aqui no modo de mesclagem a gente tira de normal e coloca aqui, ó, pra luz do pino, tá? E ele vai fazer isso aqui. Logicamente a gente baixa um pouco a opacidade, deixa ela em 30 mais ou menos. Ou então você que escolhe aí o que é que você vai deixar. Bom, aqui ficou bacana. Agora a gente vai, no caso, importar aquelas fumaças, tá? Isso aqui é opcional, tá? Essa parte da fumaça. Eu vou colocar aqui só para vocês entenderem mais ou menos como é que é esse conceito aqui. Peguei a fumaça, arrastei aqui para dentro do Photoshop. Vamos jogar aqui, aumenta um pouco aí, Shift Alt. Vamos escolher de onde ela vai sair. Eu vou colocar que ela sai daqui, ó. Pronto. E agora é só a gente trocar o modo de mesclagem aqui. Você vai passando, ó. Eu selecionei, aqui eu vou passando. E aí, se você quiser, você pode baixar a opacidade na que você escolher. Ó, no caso aqui, por exemplo, aí logicamente você deixa bem baixo, tá? A fumaça não precisa ficar tão intensa. Então, eu diria que 20 mais ou menos, 30, assim vai ficar legal. Vou deixar aqui em 20 mesmo. Vou duplicar ela, Ctrl T, vou jogar ela aqui pro outro lado, tá? Pode deixar assim mesmo, só vamos clicar nela com o botão direito, virar horizontalmente e ok, já dá um efeito a mais aí para nossa arte. Agora a gente vai importar o logo do Tribo da Periferia. Como a imagem deles tem uma boa qualidade, né? Tem uma boa iluminação, tá bem interessante, então eu não vou utilizar por enquanto o filtro do Camera Raw, mas no caso, uma futura alteração a gente vai mexer lá no Camera Raw, mas aqui agora a gente vai pegar apenas o logo deles aqui. Peguei aqui o logo, arrastei, soltei no Photoshop, vamos jogar pra cá, reduz um pouco o tamanho, não precisa ser tão grande assim, que assim vai ficar legal. Enter. Tá preto então o logo, a única coisa que eu tenho que fazer é pressionar Ctrl I, porque daí ele vai inverter as cores, e o contrário de branco é preto e o contrário de preto é branco. Então já ficou certinho aqui, nós não vamos utilizar mais nenhum efeito, a única coisa que a gente pode estar fazendo é estar movimentando ele de local, logicamente, e regulando aí como a gente vai querer. Ok, agora é só utilizar texto mesmo, não tem nenhum segredo. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma música que eles lançaram recentemente. Aí você pode colocar a informação que mais te agrade, tá? Vou colocar aqui, você vai então Ctrl A, seleciona todo o texto, coloca aqui a cor que você quiser para começar, aumenta também aqui o tamanho, vou colocar aqui uns 40 ou 50, vamos colocar 50 para ver como é que fica. 50 ficou legal. Coloquei aqui, é só colocar e também centralizar ele aqui certinho. Colocou, centralizou, tá no local correto, bacana. Agora é só você vir colocar a data do evento, vou colocar aqui 13. Na outra linha eu coloco, no caso, as siglas do mês. Então no caso, abril será ABR. Coloquei aqui, vamos selecionar ABR, vamos diminuir um pouco o tamanho. Pronto, se você achar que fica pequeno assim, você pressiona Ctrl T, aumenta um pouquinho mais. Joga aqui um pouco mais para o lado. Duplica essa camada aí, Ctrl J, Ctrl T. Aí vamos segurando o Shift e você arrasta ela para o lado, tá? Você tem que segurar Shift para poder manter aí o alinhamento certinho com a outra do outro lado. Então, aqui vai ficar legal. Enter. Você vem, agora coloca o horário. Nesse caso eu vou colocar aqui, ó, 22
E embaixo eu vou colocar as siglas de hora, no caso aqui HRS, já tá bom demais. E agora a gente vem, logicamente, vamos lá naquela pasta dos arquivos, vamos pegar aqui o arquivo data, né? Vamos arrastar aqui para dentro do Photoshop, Alt e escudo mouse a gente dá zoom, vamos aumentar um pouquinho aqui, Shift para diminuir o tamanho aqui, bacana. Vou deixar pequeno mesmo, tá galera, mas vocês fazem aí da maneira que você achar mais interessante. E também vou aplicar um estilo, que eu já disponibilizei aí para vocês em um pack, tá? Procura no canal aí que você vai encontrar esse packzinho de estilo que deixa os arquivos bem interessantes. Também vou aplicar aí esse mesmo estilo no Viver Sem Segredo ali em cima. Bacana. E agora a gente vai pegar o reloginho lá, só para colocar na hora. Essas informações é do seu gosto e também da preferência do seu cliente aí, caso você esteja fazendo para alguém. Então a gente vai colocar aqui, certinho, bonitinho. Deixei lá alinhadinho ali com o outro, ó, para ficar legal. Bacana. Também vou aplicar o efeito e show de bola. Aqui na parte inferior a gente vai colocar o local, né, onde que vai ser esse evento. Eu vou colocar aqui como, por exemplo, Serra Talhada. Lembrando pro pessoal, tá aqui, quando eu faço aqui e eu coloco o nome de alguma cidade, é apenas uma arte ilustrativa, tá? Não significa que o evento vai estar lá. Quando for algo oficial, aí eu falo pra vocês, tá? Mas por enquanto é só a gente brincando mesmo pra poder aprender, né? Então, coloquei aqui, também vou aplicar aquele mesmo degradê. Agora é só a gente pegar o íconezinho aqui do local, pegou, arrastou, joga aqui, reduz o tamanho, põe aqui do lado do nome da cidade, no caso aí do local onde você vai estar colocando. Pressionou Enter, Ctrl I, né, para inverter as cores. Você pode até diminuir um pouquinho mais caso você queira. E agora a gente vem aqui na camada do ícone e clica com o botão direito, rasterizar a camada. Se você quiser fazer isso nas outras aí também pode rasterizar. Vou selecionar aqui o texto do local, tá? Pressionando Ctrl. Aí eu pressiono Ctrl T e vou logicamente centralizar aqui as informações, pressionando então Enter. Centralizar as informações em um flyer é muito fundamental. Ficou assim, né, o nosso flyerzinho, a parte básica mesmo é assim, tá? Aqui nessa parte do plano de fundo a gente vai até dar uma melhorada. Eu vou colocar um azul um pouco mais claro, a parte do background. Então venha no seletor de cor, deixa um tom de azul no background mesmo, ali ó, no plano de fundo. O azul que você escolher, você clica em OK e pressiona Alt e Delete que ele já pinta. Lembrando que tem que estar com o fundo selecionado e já fica assim. Então aqui eu vou remover o cadeado, você dá um clique, joga na lixeirinha, rola o escudo do mouse, segura Shift e dá um clique aqui em cima. E aí você selecionou todas as camadas. Agora é só clicar aqui para criar um grupo. Pode renomear como um flyer mesmo. Enter. Bacana, você pressiona Ctrl J, Ctrl E para transformar esse grupo em uma camada. Tira a visibilidade dessa parte editável. E aí é só você vir agora nessa ferramenta letreiro retangular. Faz a seleção aqui bonitinho. Ctrl J. Deleto de baixo aqui, ó, flyer cópia. Vem na camada 3, agora sim a gente vai em filtro do Camera Raw. Se seu Photoshop não tem, eu vou fazer um vídeo depois sobre como instalar o Camera Raw aí, tá? Mas essa parte também é opcional, tá? Só se você quiser mesmo fazer, no caso, essa parte aqui. Tá? Aqui é o que? A gente vai mexer um pouco aqui, ó, na claridade, vamos aumentar um pouco a claridade. Também vamos mexer aqui nessa parte de vibração, né? Vamos aumentar um pouquinho a vibração para poder aumentar as cores aqui. E se você quiser aumentar um pouco mais o contraste, fica bem mais legal. Ok, bacana, assim vai ficar bom. Já tá bom assim, tá? Esse aqui foi o que eu fiz para vocês, né? No caso, a parte inicial é esse aí. E o outro que a gente fez agora é esse aqui, tá? Não tem muita diferença, mas é praticando que você chega lá. Esse vídeo ficou um pouco longo porque eu expliquei várias coisas, mas eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho e se você quiser salvar agora, salva logicamente em PNG, que é muito simples. Você salvar, só vir aqui em arquivo, salvar como, e agora é só escolher o diretório, pode colocar aqui ó, PNG, clicar aqui para salvar que o Photoshop já vai salvar automaticamente, tá? É isso aí, agora sim, família Drashon, tamo junto!